Peço a compreensão de vocês ligados na Band TV e na nossa live do YouTube e vou me alongar um pouquinho nessa abertura. Eu não vou fazer uma crise porque o Inter empatou com o time de gordinhos do Nacional 2-2 ontem no estádio Beira-Rio. Normal o resultado. Agora, quando eu boto na campanha do Inter nesta primeira fase de Libertadores, é uma campanha mediana. O Internacional empatou com o Independiente Medellín fora, que é um time não mais que razoável, o Inter jogou apenas um tempo. Depois o Inter ganhou do Metropolitanos, que não tem nenhum ponto, é uma das piores campanhas da Libertadores, com gol aos 46 minutos do segundo tempo. E ontem empatou com este Nacional, que é um peleador, e não mais do que isso, que morre ali na frente nesta competição, oitavas ou quartas de final. Agora, quando eu olho para quem está por trás e vejo que o Internacional perdeu qualidade no departamento de futebol do clube, que é o mais importante, o Internacional, eu começo a entender este dossiê do fracasso. Observem, o Internacional tinha um dos melhores executivos do país, o Caetano, Rodrigo Caetano, cometeu erros, é verdade, comete erros no Atlético Mineiro. O Inter trocou pelo executivo do América, o Paulo Brax. Mas antes ele foi da Federação Mineira e antes ele foi do STJD, que nós gaúchos falamos maravilhas do STJD. Aí o Inter trouxe o executivo do Avaí, que não ganha nem o campeonatinho catarinense e que saiu de lá muito questionado na sua última coletiva. Os torcedores queriam invadir o departamento de futebol. O William Thomas, qual é o legado do William Thomas? O do Caetano eu digo pra vocês, pegou um time na Série B, montou o time, foi terceiro colocado no Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro mais à frente e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Puxa, Menegas não ganhou. Um clube que era investigado pelo Ministério Público por conta da gestão anterior de Vitório Pífero. Esse é o legado. Eu poderia citar Yuri Alberto, entre outros. Qual é o legado que o William Thomas vai deixar? Nico Hernandes? Mário Fernandes? O Inter não teve competência para entrevistar o Mário Fernandes e para ver que ele não é mais competitivo. Brian Romero, também é legado, Micael e outros tantos. Porque na hora de viajar às pressas no Carnaval, quem é que foi? O presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado Dave Bandeira, herança de gestão anterior, e um advogado. Porque ele não confiou no seu departamento de futebol. Porque não bastasse colocar um executivo emergente de um clubeco como é o Avaí, o presidente Barcelos errou em todas as suas escolhas do cargo político. Primeiro com o João Patrício Herman, folha de serviços prestados ao clube gigantesca. Aí depois entrou o Emílio Papaleuzinho, chegava no Beira-Rio pelas placas, nenhuma aderência no vestiário. E agora, recentemente, Felipe Becker, baita sujeito, baita cara, ex-presidente do Aimoré, é do ramo, conhece. Mas tem uma dificuldade de se expressar externamente, que eu imagino se reproduza internamente. Nem ele, nem o William Thomas sabem falar em público. Aliás, o departamento de futebol do Internacional é quase mudo. E eu sei que este é um exagero. Não param por aí. As derrocadas do Inter em cargos expressivos. O Inter tinha Paulo Autuori, diretor, técnico, homem de falar com o jogador, multicampeão como técnico, experiente. O Inter trouxe o Sandro Orlandelli. Ah, mas vem da Premier League. É homem de dados, de estatística. Ele jamais vai fazer a função do Paulo Autuori e talvez nem o Autuori faça dele. São estilos completamente diferentes. O Inter não sabe o que quer. O Inter perdeu o seu preparador físico. Perdeu o Flávio de Oliveira e trouxe o Jean Carlo Lourenço. E a gente está vendo aí, por mais que o Mano faça a defesa, que o Inter não é o mesmo Inter do ano passado. O Inter perdeu o preparador de goleiros. Decidiu mandar embora o Daniel Pavan. Ora, mas o Pavan teve problemas com o goleiro Daniel. Teve, talvez fosse o limite do Daniel, mas eu vi o trabalho do Pavan render frutos com o Alisson, eu vi com o Marcelo Lomba e com outros goleiros. Mas o Inter não perdeu o Pavan e colocou o segundo. Sabe por quê? Porque o segundo, o Marquinhos, o Marco Antônio Trucco, não quis ficar em solidariedade ao Pavan, acabou também pedindo demissão, não aceitou a promoção. Nada contra o Leonardo Martins, que pode ser até um bom profissional e que tem os seus limites. Talvez o Keller seja o limite, mas se você tem um goleiro emergente, puxa vida, vamos ter um treinador de goleiros mais capacitado. Se você tem um vice de futebol que tem dificuldade para se expressar e que é um emergente, que vem do Aimoré ou que vem de lugar algum como era o Papaléu, bota um executivo, né, taludo, né, do lado dele, né? Como é que era antes? Rodrigo Caetano, Roberto Melo, depois Rodrigo Caetano, Alessandro Barcelos, que virou o presidente do clube. O Internacional perdeu qualidade profissional e encargos políticos na gestão do presidente Alessandro Barcelos e, na minha opiniãozinha, este é o dossiê do fracasso.